Existe um momento na vida financeira que quase ninguém percebe quando acontece. Não é quando o salário aumenta e nem quando alguém compra algo mais caro. O primeiro ponto de virada costuma acontecer quando a pessoa consegue juntar os primeiros R$ 10.000. Parece pouco para muita gente, mas esse valor muda algo importante. Ele muda a forma como você passa a enxergar o dinheiro e o controle da própria vida financeira. A maioria das pessoas acredita que R$ 10.000 não representam quase nada. Pensam que esse valor não resolve problemas grandes e não muda o padrão de vida. E, de certa forma, isso é verdade. 10.000 não compram liberdade financeira, mas representam algo muito mais importante no começo da jornada. A primeira prova concreta de que você consegue acumular dinheiro. E essa mudança de percepção altera completamente a relação com o próprio dinheiro. Antes de chegar nesse valor, a vida financeira costuma ser muito instável. O dinheiro entra e sai rápido. Pequenas despesas já criam pressão e qualquer imprevisto bagunça o mês inteiro. Quando alguém finalmente acumula os primeiros R$ 10.000, surge algo que muita gente nunca teve: uma pequena margem de segurança. Não é riqueza, mas é o começo de uma base financeira. E bases mudam a forma como decisões são tomadas. Existe também um fator psicológico importante nesse momento. Até juntar os primeiros 10.000, muita gente acredita que guardar dinheiro é quase impossível. Parece que sempre surge uma despesa nova ou algum imprevisto. Quando esse valor finalmente aparece na conta, acontece uma mudança silenciosa. A pessoa percebe que acumular é possível. E quando essa crença muda, o comportamento financeiro começa a mudar também. Outro detalhe curioso é que os primeiros 10.000 raramente aparecem de forma rápida. Eles costumam ser construídos aos poucos, mês após mês, com disciplina e pequenas escolhas financeiras. É justamente esse processo que transforma a forma de lidar com o dinheiro. Cada valor guardado reforça a sensação de controle. E quando esse número finalmente é alcançado, ele representa muito mais do que o dinheiro em si. Representa um novo padrão de comportamento financeiro. Nesse ponto, algo interessante começa a acontecer. A pessoa deixa de olhar apenas para o próximo pagamento e passa a pensar no que pode construir com o tempo. O foco deixa de ser apenas pagar contas e começa a incluir acumular dinheiro. Essa mudança de mentalidade é sutil, mas poderosa, porque quando alguém percebe que consegue guardar, passa a enxergar novas possibilidades financeiras que antes pareciam distantes. Outro ponto importante é que os primeiros 10.000 funcionam como um pequeno escudo contra o caos financeiro. Antes disso, qualquer imprevisto vira um problema grande. Um conserto no carro, uma despesa médica ou um mês mais apertado já desorganizam tudo. Quando existe uma reserva inicial, mesmo que pequena, as decisões deixam de ser tomadas no desespero, e isso muda completamente a forma como o dinheiro é administrado. Existe também um efeito curioso quando esse valor aparece na conta. A pessoa começa a respeitar mais o próprio dinheiro. Antes disso, pequenas compras impulsivas parecem inofensivas. Depois que alguém leva tempo para juntar os primeiros 10.000, cada gasto passa a ser analisado com mais cuidado. Não porque a pessoa ficou avarenta, mas porque entende quanto esforço foi necessário para construir aquele valor. Outro detalhe que quase ninguém comenta é que os primeiros 10.000 criam algo raro no começo da vida financeira: tempo. Quando não existe nenhum dinheiro guardado, qualquer problema precisa ser resolvido imediatamente. Com uma pequena reserva, surgem alguns dias ou semanas de margem para pensar melhor antes de tomar decisões. Essa calma muda a qualidade das escolhas financeiras, e decisões melhores começam a se acumular. É por isso que muitas pessoas que já passaram por esse ponto dizem que os primeiros 10.000 são mais difíceis do que os próximos. No começo tudo parece lento. Cada valor guardado exige disciplina e paciência. Mas depois que a pessoa prova para si mesma que consegue acumular dinheiro, o processo deixa de parecer impossível. E essa mudança de percepção abre caminho para construir valores cada vez maiores. Existe também uma diferença importante
entre ganhar dinheiro e conseguir manter parte dele guardado. Muita gente recebe salários razoáveis, mas nunca vê o saldo crescer. Os primeiros 10.000 mostram que algo mudou nesse padrão. Significa que uma parte do dinheiro deixou de ser consumida automaticamente e começou a ser preservada. Essa pequena quebra no ciclo de gastar tudo é o que permite iniciar a construção de patrimônio. Outra coisa interessante é que, quando alguém acumula esse valor pela primeira vez, começa a surgir uma nova pergunta. Antes, a preocupação era apenas pagar tudo no fim do mês. Depois dos primeiros 10.000, aparece uma dúvida diferente. O que fazer com esse dinheiro para que ele cresça? É nesse momento que muitas pessoas começam a olhar para investimentos com mais atenção. Quando alguém chega aos primeiros 10.000, começa a perceber algo que antes passava despercebido. O dinheiro pode parar de ser apenas algo que entra e sai da conta todo mês. Ele pode começar a permanecer. E quando uma parte dele permanece, surge a possibilidade de fazer esse valor trabalhar ao longo do tempo. Ainda não é um grande patrimônio, mas é o primeiro momento em que o dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência financeira e começa a abrir espaço para a construção. Outro efeito importante aparece nesse momento. A forma de olhar para o próprio futuro muda. Antes, tudo parecia depender apenas do próximo salário. Com uma pequena reserva acumulada, surge a sensação de que é possível construir algo maior com o tempo. Essa percepção cria motivação para continuar guardando. E quando a pessoa mantém esse comportamento por anos, os valores começam a crescer de maneira muito mais rápida. Muita gente ignora esse valor porque ele parece pequeno diante de metas maiores como 100.000 ou 1 milhão. Mas o que realmente importa nesse momento não é o tamanho do dinheiro, e sim o comportamento que foi criado para chegar até ele. Quem consegue juntar os primeiros 10.000 normalmente desenvolveu disciplina, paciência e controle financeiro. E são exatamente essas três coisas que permitem que valores maiores apareçam no futuro. Depois desse ponto, algo curioso começa a acontecer. Guardar dinheiro deixa de parecer um sacrifício permanente e passa a se tornar parte natural da rotina. A pessoa já provou para si mesma que consegue acumular. Isso reduz a resistência mental que existia antes. Cada novo valor guardado reforça a ideia de que o crescimento financeiro é possível, mesmo que ainda esteja acontecendo de forma lenta. Os primeiros 10.000 também mudam a forma como oportunidades financeiras são percebidas. Antes disso, quase toda a renda é consumida por despesas imediatas. Quando existe uma pequena reserva, surgem possibilidades diferentes. Investir, aproveitar uma oportunidade de negócio ou até tomar decisões com mais calma. Esse valor não cria riqueza instantânea, mas cria algo essencial: liberdade mínima para escolher melhor os próximos passos. Existe também um efeito psicológico silencioso nesse momento. Quando alguém olha para a conta e vê que conseguiu juntar os primeiros 10.000, surge uma sensação diferente de controle. O dinheiro deixa de parecer algo impossível de administrar. A pessoa percebe que pequenas decisões financeiras, repetidas ao longo do tempo, realmente funcionam. Essa confiança é o que sustenta os próximos passos da construção de patrimônio. Outro detalhe importante é que os primeiros 10.000 criam um tipo de proteção que muita gente nunca experimentou antes. Pequenos imprevistos deixam de ser crises imediatas. Um gasto inesperado pode ser resolvido sem destruir todo o orçamento do mês. Essa segurança mínima muda completamente a relação emocional com o dinheiro. As decisões passam a ser feitas com mais calma e não apenas sob pressão. Com essa pequena base financeira, o foco começa a mudar de direção. Antes disso, a atenção estava sempre voltada para pagar contas e fechar o mês no zero. Depois que existe algum dinheiro acumulado, a pergunta passa a ser outra: como fazer esse valor crescer? Essa mudança de pergunta é um dos momentos mais importantes da vida financeira, porque marca a transição entre sobreviver e começar a construir. Quando esse processo continua, os primeiros 10.000 deixam de ser apenas um número isolado
e passam a representar o início de uma trajetória. Cada novo valor acumulado começa a se somar ao anterior. Com o tempo, aquilo que parecia um esforço enorme para alcançar se transforma apenas no primeiro degrau de algo maior. É assim que muitas jornadas financeiras começam, com um valor simples que prova que o crescimento é possível. Depois que esse primeiro degrau é alcançado, muitas pessoas percebem algo interessante. O dinheiro passa a ser visto de forma diferente. Antes, ele era apenas algo que chegava e precisava ser gasto rapidamente para cobrir despesas. Agora, ele passa a ser um recurso que pode permanecer e crescer. Essa mudança de percepção é fundamental, porque transforma a forma como cada decisão financeira é tomada. Outra mudança importante acontece na forma como o tempo passa a ser visto. Antes, cada mês parecia apenas uma repetição de contas e compromissos. Quando alguém começa a acumular dinheiro, surge uma nova perspectiva. Cada mês pode adicionar algo à base financeira. Essa lógica simples transforma completamente o jogo, porque o crescimento passa a acontecer aos poucos, mas de forma contínua ao longo dos anos. Quando alguém chega aos primeiros R$ 10.000 guardados, algo importante muda na forma de enxergar o próprio dinheiro. Antes disso, quase todas as decisões financeiras são tomadas pensando apenas no mês atual. O foco é pagar contas e evitar dívidas. Quando existe uma pequena base acumulada, surge algo diferente. A possibilidade de pensar alguns passos à frente e começar a planejar o futuro financeiro. Nesse momento, o dinheiro começa a ter uma função diferente. Antes ele servia apenas para pagar despesas imediatas. Agora, ele começa a representar uma base sobre a qual novas decisões podem ser construídas. Mesmo que ainda seja um valor pequeno diante de metas maiores, ele cria estabilidade mínima. E quando existe um pouco de estabilidade, fica muito mais fácil continuar acumulando e pensando em crescimento financeiro. Depois que os primeiros 10.000 aparecem na conta, muitas pessoas percebem algo curioso. O dinheiro deixa de ser apenas algo que entra e desaparece no mesmo mês. Ele começa a permanecer. E quando uma parte do dinheiro permanece, surge algo novo no jogo financeiro. A possibilidade de crescimento. Ainda não é riqueza, mas é o primeiro sinal de que acumular patrimônio é algo possível. A partir desse ponto, o comportamento começa a ganhar mais importância do que o valor em si. Quem conseguiu chegar aos primeiros 10.000 normalmente precisou controlar gastos, evitar impulsos e manter disciplina por algum tempo. Esse conjunto de hábitos passa a acompanhar a pessoa dali em diante. E quando esses hábitos continuam ativos, os próximos valores começam a aparecer com muito mais naturalidade. Depois que esse primeiro valor é alcançado, algo muda na forma como o dinheiro é percebido. Antes disso, cada real parecia destinado a desaparecer rapidamente entre contas e despesas. Quando existe uma pequena reserva, surge a possibilidade de proteger parte do que entra e permitir que esse valor continue existindo no mês seguinte. Essa continuidade cria a base para algo maior, a construção gradual de patrimônio. Com o tempo, fica claro que os primeiros 10.000 não são importantes apenas pelo valor em si, mas pelo que representam. Eles mostram que é possível interromper o ciclo de ganhar e gastar tudo. A partir desse momento, o dinheiro começa a ter duas funções: sustentar o presente e construir o futuro. Essa divisão muda completamente o jogo financeiro, porque cria espaço para que o patrimônio comece a existir. É por isso que muita gente que já construiu patrimônio costuma dizer a mesma coisa. Os primeiros 10.000 são mais importantes do que parecem. Não porque resolvem a vida financeira, mas porque provam que acumular dinheiro é possível. Depois que essa barreira mental é quebrada, o caminho para valores maiores começa a se abrir. E muitas jornadas de riqueza começam exatamente assim, com os primeiros 10.000 guardados.